Bom dia, nós vamos falar sobre história e hoje o tema é Independência dos Estados Unidos, relação entre a Inglaterra e as 13 colônias. Durante o século XVIII, a Inglaterra incentivou a colonização das terras norte-americanas, apontando-as com a terra prometida para os perseguidos religiosos, em geral, deserdados e aventureiros. Assim foram fundadas as 13 colônias da América do Norte. Autonomia, tanto política quanto econômica. Autonomia, tanto na política quanto na economia, concedida para as colônias do Norte e no Centro, houve ali um grande desenvolvimento por meio da ampliação de manufaturas e do comércio interno e externo. O segundo, por vias marítimas. Comércio triangular. Como vocês observam no mapa, os colonos dessa regiões começaram a praticar o chamado comércio triangular entre Antilhas, América e África. Nas Antilhas, eles compravam melaço que era transformado em rum na América, para ser trocado na África por escravizados, que eram vendidos nas Américas. Esse comércio se tornou uma transação altamente lucrativa para a burguesia colonial. Insatisfação inglesa contra o comércio triangular. Em meados do século XVIII, a Inglaterra começou a adotar medidas visando anular o desenvolvimento econômico autônomo dos colonos, especificamente os das colônias do Norte. Essa atitude, além de causar insatisfação entre os colonos do Norte, também preocupou os fazendeiros sulistas, porque a eventual falência das fábricas nortistas traria o fechamento de um mercado alternativo caso surgisse algum problema no mercado inglês. O objetivo dessas medidas era beneficiar a burguesia inglesa, que precisava ampliar seu mercado consumidor, e para isso era necessário acabar com a concorrência existente entre essas classes e os colonos. Enquanto a Inglaterra buscava limitar a liberdade econômica, ideias revolucionárias do liberalismo desenvolvidas pelos pensadores iluministas chegavam à América, algo que implicava na derrubada do antigo regime e na ruptura com a velha ordem estabelecida. Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. Na Europa, diversos reinos europeus travavam um conflito denominado Guerra dos 7 Anos. Além de se passar em território europeu, ele se estendeu para as colônias. A disputa por terras na América do Norte justificou a extensão do conflito entre a França e a Inglaterra para territórios coloniais, cujo pretexto foram as rivalidades entre os colonos ingleses e franceses pelo comércio de peles e pesca. Controle sobre as 13 colônias americanas. Apesar das conquistas territoriais, a Inglaterra terminou a guerra endividada, e nos anos que seguiram ao conflito, para recuperar suas finanças e estabilizar-se economicamente, passou a exercer um controle maior sobre suas 13 colônias americanas, com uma série de medidas restritivas e aumento de impostos. Lei do Açúcar, 1764. A Inglaterra estabeleceu altas taxas sobre o açúcar e o melaço,
matérias-primas para a fabricação de rum. Por meio dessa negociação, os colonos compravam escravizados na África para revendê-los na América. Esse comércio, realizado pelos comerciantes nortistas, ficou conhecido como triangulação comercial: América, Antilhas e África. Lei do Selo, 1765. Essa lei impunha aos colonos a obrigatoriedade do uso do papel timbrado como selo real em todas as publicações impressas na colônia, como livros, jornais, documentos, entre outras. Lei do Chá, 1773. A Inglaterra concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia Inglesa das Índias Orientais. Os colonos comerciantes, com seus interesses prejudicados, reagiram violentamente e, disfarçados de indígenas, atacaram e jogaram ao mar o carregamento de chá de diversos navios ancorados no porto de Boston. Esse fato ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. No ano seguinte, em represália à destruição do carregamento de chá e aos protestos dos colonos diante da obrigatoriedade de pagar os impostos determinados pelo governo, a Inglaterra decretou o fechamento do porto de Boston e ordenou a intervenção militar na cidade em Massachusetts. Houve também punição e indenização rigorosas aos líderes do movimento. Os colonos consideraram intoleráveis as medidas adotadas pelo governo inglês, e com o tempo, tais medidas reforçaram o ideal da independência em relação à Inglaterra. As causas imediatas da Guerra da Independência foram: leis intoleráveis, novos impostos das medidas restritivas determinadas pela Inglaterra. Primeiro Congresso da Filadélfia, em setembro de 1774. Realizou-se o primeiro Congresso da Filadélfia, durante o qual foi redigido um documento protestando contra a taxação de impostos, reivindicando a igualdade de direitos e suspendendo o comércio com a Inglaterra, que, novamente, reagiu enviando tropas militares para as colônias na América do Norte. Segundo Congresso da Filadélfia. Mediante a reação da Inglaterra, em maio de 1775, os colonos reuniram-se no segundo Congresso da Filadélfia e adotaram novas medidas, como a declaração de guerra à Inglaterra, a nomeação de George Washington como comandante das tropas americanas, o anúncio da declaração de independência a cargo de Thomas Jefferson, o envio de Benjamin Franklin à Europa para obter apoio de outros países à causa norte-americana. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Em 4 de julho de 1776, foi promulgada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, cujo conteúdo é formado inicialmente pela justificativa e pelas atitudes da Inglaterra que desagradavam e prejudicavam os colonos, sendo finalizada com o anúncio do rompimento dos Estados Unidos da América com a metrópole inglesa. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário ao povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e a do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens, exige que se declarem as causas que os levavam a essa separação, considerando
estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Constituição dos Estados Unidos, promulgada em 17 de setembro de 1887. Constituição dos Estados Unidos, que instituiu uma república federativa presidencialista, a tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e a garantia dos direitos do cidadão, como liberdade de imprensa, de crença, de religião, direito de julgamento, etc. Embora a Declaração da Independência de 1776 afirmasse que todos os homens são criados iguais e dotados por Deus de certos direitos inalienáveis, de vida, de liberdade e de buscar a felicidade, a realidade não era bem assim, pois na prática a liberdade e os direitos, do modo geral, não atingiram os nativos e os negros escravizados. Os primeiros sofreram com o genocídio de várias nações indígenas e com a ocupação de suas terras, além da destruição de suas culturas, e os últimos foram mantidos sob condição escravocrata. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Todos os homens são criados iguais e dotados por Deus de certos direitos inalienáveis, de vida, de liberdade, de busca da felicidade. É inegável que o sucesso do movimento emancipacionista estadunidense, inspirado no Iluminismo, influenciou os demais movimentos pelo mundo contra o antigo regime. Na França, incentivou a Revolução Burguesa de 1789. Na América Latina, inspirou os movimentos da independência que acabaram por romper os laços coloniais com as metrópoles lusa e espanhola. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e prestado atenção para a próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.